Olá, olá, 25 de março de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Ministro do Supremo Tribunal Federal decide que estados e municípios têm autonomia para criar regras de isolamento e quarentena. Mesmo depois de pronunciamento do presidente Bolsonaro, o governo do Maranhão decide manter medidas preventivas e de cuidados em relação ao novo coronavírus. Secretaria de Saúde monitora 584 pacientes que podem estar infectados, mas o número de casos confirmados no Maranhão permanece em 8. CAEMA vai isentar quase 900 mil consumidores de conta de água por 2 meses. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Ministro do Supremo Uma excelente Tribunal... quarta-feira para você que acompanha a nossa programação em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão, quarta-feira. Estamos juntos aqui unindo o estado através da informação, cumprindo o nosso dever de informar você que eu espero esteja em casa. Apesar de ontem do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, mas precisamos ficar em casa segundo as recomendações dos sanitaristas, da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde, tá bom? Vamos cuidar da saúde, vamos pensar no outro, pensar na sua vida e pensar na coletividade também, tá certo? Fique em casa. O número de casos confirmados da Covid-19 permaneceu inalterado nesta terça-feira. Já os casos suspeitos chegam agora a 584. O Eduardo Bueno atualiza esses números para nós aqui no Bom Dia. Olá, Eduardo, bom dia para você. Oi, Adalberto, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Bom Dia Maranhão. O número de casos suspeitos aumentou, são 584, eles estão sendo acompanhados pelo Centro de Informações de Vigilância em Saúde, o CIEVS, e nesse levantamento que foi divulgado por volta de 9 horas da noite de ontem, também aparece aí o número de casos suspeitos para homens e para mulheres. São 458 mulheres que estão sendo monitoradas e também 316 homens monitorados aí pela Secretaria de Estado da Saúde. Lembrando que o número de casos confirmados de infecção pela Covid-19 são 8. Por enquanto permanece nesse número e, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, ainda não há uma alteração. O novo boletim epidemiológico deve ser divulgado por volta das 9 horas da noite de hoje. Agora, Adalberto, também nesse levantamento há um número de testes feitos, ou de pessoas que se dirigiram aos 2 centros de testagem que já estão em funcionamento de 8 da manhã às 6 da tarde aqui na capital maranhense. Lembrando que um deles fica no bairro aqui do Diamante, região central da cidade, e o outro na Beira-Mar. Esses números foram divulgados ontem, e mostram aí que foram 233 testes feitos no Diamante, 233 casos suspeitos, aliás, deram entrada no bairro do Diamante, no centro de testagem, e no centro de testagem da Beira-Mar, até agora foram notificados aí 79 casos suspeitos. Os casos confirmados saíram justamente do centro de testagem do bairro do Diamante. Mais uma vez lembrando a população que quem deve ir aos centros de testagem aqui da capital, quem teve algum tipo de contato com o caso suspeito ou confirmado. Ontem, a SES já havia dito que 4 dos casos confirmados, dos 6 novos casos confirmados, 4 deles tinham tido contato com o primeiro caso confirmado aqui no Maranhão. Esse caso foi confirmado na sexta-feira passada. Então, Adalberto, esses são os números divulgados agora de manhã. Imperatriz houve um aumento, são 28 casos suspeitos agora, e Caxias também houve um aumento, são 24 casos suspeitos. Eu volto com você ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Bueno, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. São 7 horas e mais 3 minutos, 7h03. Em Caxias, a Polícia Militar está nas ruas para fazer com que apenas os serviços essenciais estejam funcionando nesse período. A Polícia Militar do Maranhão está atuando para garantir o cumprimento do decreto do governo do estado, que suspendeu por 15 dias o funcionamento de repartições públicas e estabelecimentos comerciais considerados não essenciais. Nossa equipe de reportagem acompanhou a fiscalização da PM no bairro Volta Redonda. O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Jurandir Braga, conversou com nossa equipe de reportagem e reforçou a importância do decreto para evitar a exposição de pessoas à pandemia de coronavírus. Bem, a Polícia Militar está procurando ajudar no cumprimento desse decreto, tanto o decreto estadual quanto o municipal, e
Aqueles estabelecimentos comerciais que podem ser fechados de imediato pela Polícia Militar, isso está sendo feito. Por exemplo, bares, locais de evento. Nos outros estabelecimentos comerciais a gente está alertando para evitar aglomeração, alertando para o risco de contágio que as pessoas estão correndo. E aquele estabelecimento que teima em abrir, que a Polícia Militar deu a determinação para fechar e teima em abrir, a Polícia Militar vai conduzir por desobediência o proprietário. Além de Caxias, o 2º Batalhão da PM também realiza ações nas cidades da região, como São João do Soter, Aldeias Altas, Coelho Neto, Afonso Cunha e Duque Bacelar. Denúncias podem ser feitas no 190 da Polícia Militar. A recomendação é que todos evitem sair de casa sem necessidade. As pessoas têm que entender que se não ficarem em casa, em isolamento social, em quarentena sanitária pelo período de 15 dias, então a quantidade de infectados vai ser maior, o período que vai durar essa pandemia vai ser maior. Então, quanto mais rápido e mais dedicado nós fizermos esse isolamento social, eu acredito que mais cedo a gente vai sair dessa situação de risco. São 7h mais 6, 7h06. Como uma das medidas para reduzir o impacto econômico do novo coronavírus na vida das pessoas, foi iniciada a distribuição de 200 mil cestas básicas à população. Foi a primeira etapa da campanha. A entrega das cestas básicas aconteceu na Casa do Maranhão, no Centro Histórico de São Luís. A Casa do Maranhão é a central de entrega, as pessoas que são dos outros bairros que vêm receber, vêm para cá para receber. Aqui é um local central, próximo do terminal da Praia Grande, então é de fácil acesso. Então todo mundo que queira receber essa cesta básica vai ter que se deslocar até aqui para poder receber e voltar para sua casa. Nesta primeira etapa, estão sendo beneficiadas com a entrega das cestas básicas aquelas pessoas já cadastradas em programas sociais. A dona Vitória é vendedora ambulante, trabalha na Rua Grande, principal via do Centro Comercial de São Luís, que se encontra com as lojas fechadas e sem movimentação de consumidores. Sem ter para quem vender e conseguir dinheiro, estava preocupada com a família. Está embora sim, porque esse negócio que está aí não pode nem trabalhar, nossa banquinha está fechada na Rua Grande. Meu filho tem 25 anos, está desempregado, minha filha tem 18, está desempregada, nunca trabalhou essa aí. A cesta também veio em boa hora para seu Walter, que é flanelinha na área da Praça Dom Pedro II. Com as pessoas de quarentena em casa e sem a movimentação de carros, tem dificuldade para conseguir dinheiro. Tem minha esposa, minha filha e um filho de deficiente que eu tenho em casa, pegando de um, pegando de outro, e daqueles que a gente já conhece, que às vezes dá um trocado a mais. Ajuda, né? Já ajuda. Aí sem gente na rua é complicado. Aí sem gente na rua é complicado. Muitas pessoas foram à Casa do Maranhão em busca da cesta de alimentos. Em época de crise provocada pelo novo coronavírus, é uma ajuda e tanto. Álcool em gel para as pessoas que estavam trabalhando, fazendo as entregas e também para aquelas pessoas que estavam recebendo as cestas. Todo cuidado com a saúde de todos. Uso de máscaras e a todo momento o pessoal de apoio pedia para que as pessoas mantivessem distância de uma para outra na fila, só que muitas não obedeciam o pedido. A gente está pegando primeiro os cadastros que já existem e posteriormente a gente vai fazer sorteio. A pessoa vai mandar o seu nome e RG para o número do WhatsApp, nós vamos fazer o sorteio e devolver a resposta para que as pessoas venham buscar. Tudo isso visando, evidentemente, evitar aglomeração. Ao todo, serão distribuídas 200 mil cestas básicas. Assim demais, que eu não tenho nada, eu estou lisinho aqui, não tenho um centavo aqui para me ajudar no meu dia a dia da vida. Olha, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de cortes no programa Bolsa Família. A decisão atendeu a pedido do Maranhão e outros 6 estados do Nordeste. A ação proposta pela Defensoria Pública da União tem como objetivo garantir assistência à população mais pobre, que além de ser afetada pela pandemia do novo coronavírus, possivelmente será fortemente atingida pela crise econômica que deverá se intensificar nos próximos meses. Onde a gente está diante de uma crise sanitária e econômica que certamente perdurará durante meses, o benefício do Bolsa Família ele provavelmente será aquilo que dará a milhões de famílias no nosso estado a possibilidade mínima de sobrevivência com dignidade. Só no Maranhão, mais de 56 mil famílias deixaram de ser beneficiadas pelo programa Bolsa Família entre os meses de janeiro e novembro do ano passado. Em média, o valor repassado para cada família no estado é de R$ 216,92.
Uma quantia que, sem dúvida alguma, irá fazer muita falta, principalmente agora, em que vivemos tempos de incertezas por conta da Covid-19. Na última segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de cortes do programa Bolsa Família na região Nordeste. A decisão atendeu a um pedido do Maranhão e de outros 6 estados. O número de famílias que deixariam de receber o benefício na região equivale a 61% dos quase 160 mil cortes no país, somente no mês de março. De agora em diante estão proibidos esses cancelamentos e quaisquer outras concessões devem observar critérios isonômicos, o que sem dúvida alguma foi uma vitória muito importante para o nosso estado, que já perdeu uma média de 150 mil benefícios nesse período. Doravante, há uma série de outras medidas que também a Procuradoria está implementando para garantir que o funcionamento do Estado se dê de forma adequada nesse período e que nós possamos, assim, fazer com que os cerca de 7 milhões de maranhenses que dependem das políticas públicas do Estado, eles sejam amparados nesse momento muito difícil pelo qual nós estamos passando. Olha, só para pontuar aqui, deixar você informado, são 2 situações diferentes. Uma situação é dos estados do Nordeste que fizeram o pedido e, portanto, o Supremo se manifestou a respeito do pedido em relação ao Bolsa Família para haver uma isonomia, um equilíbrio, inclusive, em relação aos estados quanto ao programa social Bolsa Família. A outra situação é que falou na reportagem o procurador Yuri, procurador da União, é que a Defensoria Pública da União, ela propôs uma ação judicial para que o governo zere a fila do Bolsa Família. Então, são 2 situações diferentes. Uma situação já foi provocada junto ao Supremo Tribunal Federal, que já respondeu a essa situação, provocação essa feita pelos governadores do Nordeste, por vários estados do Nordeste. Situação essa resolvida. A outra situação, essa que eu falei agora há pouco, uma ação que foi uma ação judicial da DPU, da Defensoria Pública da União. Essa ação, para que você tenha uma ideia, foi assinada por 12 defensores públicos federais. 10 deles exercem a função de defensores regionais dos direitos humanos, inclusive, e o processo possui abrangência nacional, sendo proposto lá em São Paulo, mas tem efeito em todo o país. Então, só para pontuar, são 2 ações diferentes, uma ação dos governadores e a outra pela Defensoria Pública da União. De parabéns, inclusive, por sinal, nessa proposta de zerar a fila de espera do Bolsa Família. A ação levou em consideração que parte da população mais pobre será afetada por essa pandemia que estamos vivendo e também a ação tomou como base fortes indícios de que o Ministério da Cidadania está represando a concessão de novos benefícios com um atraso na avaliação de mais de 3,5 milhões de pedidos. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. Confira agora o nosso giro de notícias. O Senado aprovou nesta terça-feira a medida provisória que trata da renegociação de dívidas com a União. A medida provisória foi aprovada por unanimidade com 77 votos favoráveis e nenhum contrário. O texto vai à sanção presidencial e, com isso, o governo tenta reaver parte das verbas de dívidas de difícil recuperação. Isso poderá ser feito facilitando a renegociação dos contribuintes com o fisco, podendo aplicar descontos e parcelamento dos débitos. A expectativa do governo é regularizar a situação de quase 2 milhões de contribuintes que devem 1,4 trilhão de reais nessa modalidade. O transporte pelo ferry-boat entre os terminais da Ponta da Espera e Cujupe já está funcionando em novos horários. A medida tem o objetivo de adequar o serviço às recomendações do decreto do Governo do Estado, bem como a portaria da Agência Estadual de Mobilidade Urbana, relativa ao plano de contingência e prevenção da transmissão do novo coronavírus. Serão realizadas diariamente 6 viagens saindo de cada terminal, totalizando a quantia de 12. As passagens adquiridas antecipadamente para viagens a partir do dia 24 de março, que não correspondam aos novos horários, deverão ser remarcadas nas bilheterias das empresas prestadoras do serviço. As agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil estão funcionando em horário diferenciado, das 10 da manhã às 2 da tarde, e restrito apenas aos casos que não podem ser tratados pelo atendimento telefônico ou pelos aplicativos do banco para celular e demais serviços digitais. Segundo os bancos, a medida reforça as ações para melhorar a segurança de todos os clientes, colaboradores e parceiros no contexto da pandemia do Covid-19. A Caixa e o Banco do Brasil orientam seus clientes a acessarem os serviços do banco por meio dos canais digitais e do teleserviço. As viagens do trem de passageiro pela estrada de ferro Carajás entre Maranhão e Pará estão suspensas. Isso depois de um decreto do governador do Pará, Helder Barbalho, que suspende as viagens ferroviárias. A Vale disponibilizou canais de atendimento para a remarcação de passagens.
No próximo bloco, o CAEMA aplica tarifa zero por 2 meses a cerca de 850 mil maranhenses de baixa renda. E mais, Silva Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos já depois do intervalo, são 7 horas e 14 minutos em todo o Maranhão. Imagens ao vivo você tem nesse momento da Avenida Beira-Mar, está a ponte José Sarney. Voltamos já já ao vivo com o Bom Dia Maranhão. Um instante só. São 7 horas e 18 minutos, 7h18 e você ligado no Bom Dia nesta quarta-feira. O enfrentamento à Covid-19 segue em todo o estado. Na cidade de São Mateus, a 180 quilômetros da capital, polícia e profissionais da saúde têm atuado em conjunto. A vigilância sanitária, com o apoio da Polícia Militar, fazendo uma operação de conscientização e também alerta para que o sistema seja feito com segurança, para que as pessoas possam fazer as suas atividades normais, mas mantendo a distância uma pessoa da outra, no mínimo exigida pela Organização Mundial da Saúde, que é uma distância de aproximadamente 2 metros. Realmente é difícil a população entender que é o momento de o pessoal cumprir a orientação da quarentena, de permanecer em casa e sair só em extrema necessidade, que é uma orientação que visa fazer com que diminua a transmissão, né, do vírus, do Covid-19 entre as pessoas e assim diminua a possibilidade de casos graves. Olha só, nesse momento você pode acompanhar aqui equipes da Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar, Secretaria Municipal de Saúde, realizando esse trabalho de conscientização, convidando a população para ficar em casa e fechar os estabelecimentos comerciais. Nós queremos sensibilizar a comunidade de São Mateus para que todos possam ficar em casa. Isso é algo muito difícil, mas a população tem que entender que todo o esforço que o município, que o prefeito, que o governador, que a Secretaria de Saúde hoje está fazendo era para o bem-estar da saúde da nossa população. Em Imperatriz, o serviço de atendimento na área de saúde mental está sendo feito à distância. Vamos ver na reportagem de Emerson Pinto. O ambulatório da saúde mental de Imperatriz, no centro da cidade, está fechado por meio de decreto. Mesma situação do CAPS Infanto-Juvenil. Os dois setores disponibilizaram telefones para contatos. Segundo a Coordenação de Saúde Mental, é uma maneira de garantir o atendimento, principalmente pensando em casos que podem surgir diante do cenário que o mundo está enfrentando. Em Imperatriz, aquele ritmo acelerado das ruas está saindo de cena. Comércio fechado, ruas com pouco ou nenhum movimento, pessoas trancadas dentro de casa. O isolamento que o brasileiro não está acostumado e que pode provocar muitos danos. Dos serviços da rede de saúde mental em Imperatriz, que estão funcionando com atendimento pessoal no prédio do complexo do Parque Anhanguera, apenas o CAPS Álcool e Drogas e o CAPS para atendimento de transtorno mental. Um dos coordenadores fala sobre a importância do atendimento por telefone para os setores que não podem receber o público. Uma pandemia é algo novo, né, para a gente. E dentro desse contexto pode gerar ansiedade nessas pessoas. E essa ansiedade ela pode se generalizar e gerar uma patologia. Aí, ou seja, a gente está lidando com a situação de prevenção do vírus e de repente vamos nos atribuir e beneficiar o surgimento de um outro tipo de adoecimento. Quando você vê que uma pessoa ela está isolada, ela começa a ter uma interferência em outros fatores da vida, principalmente nutrição, a hidratação do corpo. Isso reflete no adoecimento do próprio corpo, ou seja, a mente começa a adoecer e daqui a pouco joga esse adoecimento para fatores biológicos. Olha, em Caxias, a Polícia Militar está nas ruas para garantir a ordem e a segurança aos moradores. Vamos ver na reportagem. Os policiais abordavam a todos que seguiam rumo à Vila Paraíso. De acordo com o comando do 2º Batalhão da Polícia Militar de Caxias, se estenderá a outros bairros da cidade. Essa operação começa nesse extremo da cidade de Caxias, que é a Vila Paraíso, e nós vamos fazer esses bairros da periferia, fazendo esse anel periférico aqui, começando pela Vila Paraíso até o Residencial Eugênio Coutinho. Será uma operação onde vai ter revista, busca pessoal em pessoas, revista em veículos. A nossa intenção é reduzir esses delitos mais agudos que têm sido registrados aqui em Caxias ultimamente.
A operação visa reduzir o índice de assalto na cidade, bem como garantir a segurança da população. O trabalho será por tempo indeterminado e a ordem é prender quem for pego em flagrante. Sem dúvida, nós não temos nenhuma determinação para liberar o indivíduo que cometer delitos. Então nós vamos fazer a nossa parte, que é levar esse indivíduo até o plantão central da Polícia Civil e o entendimento, a competência para liberar da Polícia Civil ou do Judiciário. A Polícia Militar vai prender e vai conduzir esse indivíduo ao plantão central da Polícia Civil. O Luiz e o Antônio, que foram revistados pelos agentes, apoiam o trabalho da polícia. Aqui na Vila Paraíso e em outros bairros, seja desse jeito, entendeu? A gente está precisando de segurança. E esse novo comandante que está aí, parabéns para você. É desse jeito, arrochar mesmo. Criminalidade aqui tem que parar. Somente no nosso bairro, que é muito distante, tem roubo de moto diariamente, então estão de parabéns, toda a equipe. Uma segunda-feira, ótimo trabalho deles. Todo mundo tem que andar super legalzinho. Quando eu vejo uma brisa, para mim é normal, viu? Eles têm que fazer o trabalho deles, né? E outra coisa que é bom a gente andar sempre com segurança, viu? Medida de segurança para a gente mesmo. Para mim, que sou o piloto do transporte, e para o passageiro. Comigo, Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. A polícia está na rua e a Polícia Militar apreendeu armas com suspeitos que se preparavam para praticar um assalto, Silvão. Possivelmente eram 2 armas, no caso um revólver calibre 38 e uma pistola, que foram apreendidos pela equipe Delta do Batalhão Tiradentes, aquele pessoal do motorizado. Eles estavam em ronda ali nas proximidades do elevado da Coama, que é aquele trecho ali naquele corredor entre o terminal e a ponte ali do Ipase, a Avenida Daniel de Latouche, onde há muitos assaltos a ônibus. Eles fizeram a abordagem eram 3 pessoas, 3 indivíduos que estavam em atitude suspeita, possivelmente esperando o ônibus para embarcar e, consequentemente, fazer assalto. Eles foram presos e encaminhados, juntamente com as armas, para o plantão central aqui da Rua do Norte, onde eles foram entregues à Polícia Civil. Silvano, no interior do estado, nós tivemos motos que foram encontradas em uma área de matagal? A Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de uma moto, que havia sido roubada no dia 20. E aí, nesse local que fica num acesso para dentro do mato, lá no povoado Entroncamento, aqui no município de Itapecuru-Mirim, eles não só encontraram a moto, que havia sido denunciada que tinha sido roubada no dia 20, mas acabaram encontrando nesse mesmo local mais 4 motos, ou seja, foram 4 motos, foram 5 motos, que haviam sido roubadas, que estavam escondidas aí nesse matagal. Possivelmente foram roubadas naqueles municípios ali da região e foram deixadas lá pelos criminosos. Todas as motos foram apreendidas e levadas para a delegacia regional lá de Itapecuru-Mirim, onde as pessoas que tiveram moto roubada poderiam ir lá para dar uma verificada, Quem sabe a sua moto pode ter sido encontrada aí em meio a essas motos que foram apreendidas pela polícia. Obrigado, Silvão. Ótimo dia para você. Até amanhã. Bom dia, Adalberto. Até amanhã. Bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui na Difusora, 6 da manhã, cedinho, o Bandeira 2. Olha, aqui na capital maranhense, novas condutas estão sendo adotadas para atendimento de emergência em áreas de risco. Nós vamos ver agora na reportagem que condutas são essas. As ações de monitoramento continuarão acontecendo normalmente em São Luís. As mudanças se referem principalmente aos atendimentos. Somente em casos urgentes é que as equipes se deslocarão. Isso inclui situações de deslizamentos, desmoronamentos e inundações. Essa conduta adotada pela Defesa Civil Municipal tem como objetivo evitar aglomerações na cidade. É que as equipes também estão empenhadas nas ações de combate ao novo coronavírus. E por esta razão, a prioridade é impedir que uma disseminação da Covid-19 aconteça em São Luís. Nós temos a obrigação de continuarmos trabalhando, 7 dias por semana, 24 horas por dia. O que nós fazemos é reduzir a quantidade de guardas envolvidos no trabalho de atendimento, para diminuir a aglomeração. Mas mesmo assim continuamos trabalhando continuamente. Neste mês de março, o volume de chuvas na capital segue dentro da média prevista, inclusive com períodos de estiagem. Isso, de certa forma, tem contribuído para não sobrecarregar as equipes com tanta demanda. Em São Luís, existem 60 pontos considerados de alto risco e a preocupação maior é exatamente com essas áreas, que acabam sendo mais afetadas pelas fortes chuvas. O monitoramento, ou seja, as visitas às comunidades
para averiguar as situações de barreiras, das residências e tal. Esse serviço, ele continua. Ele continua porque não necessariamente nós precisamos ter aglomerações, né? Então, e o serviço de pronto atendimento. Esse não para. A população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 153 e do WhatsApp ou celular 98822-5352. São 7 horas e mais 27 minutos. É hora de conferir a previsão do tempo para hoje, gente. Será que vai chover na capital, no interior do estado? A gente começa com São Luís do Maranhão, a capital de todos os maranhenses hoje, com sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e também no horário da noite. A mínima em São Luís, 23 graus, a máxima 30 graus. Lá em Imperatriz, a mínima de 22, a máxima de 29 e por lá, sol com muitas nuvens durante todo o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Caxias, na região dos Cocais, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva também a qualquer momento. A mínima em Caxias, volta Caxias para mim, por favor. Caxias, a mínima a gente tem, vamos lá? Imperatriz, agora sim, Caxias mínima 22 e a máxima 30 graus lá na região dos Cocais. Agora sim a gente muda o nosso mapa para mais 3 cidades aqui nessa parceria com o Laboratório de Meteorologia, o LabMet da UEMA, em Balsas, na região sul, chuva a qualquer hora. Mínima de 22, máxima de 28 graus. Lá em Codó, hoje sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Lá em Codó a mínima vai ser 22 e a máxima 31 graus. Por último, Presidente Dutra, chuva a qualquer hora é a previsão para hoje, hein? Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Você ligado no Bom Dia nessa manhã de quarta-feira. São 7 horas e mais 29 minutos, 7h29. Olha, cerca de 850 mil consumidores do estado não terão que pagar a conta de água e esgoto prestados pela CAEMA nos próximos 2 meses. O Eduardo Bueno está de volta comigo para dar essa boa notícia num momento especial desse de crise, uma situação aí de pandemia. Boa notícia, né, Eduardo? Pois é, Adalberto, uma boa notícia que vale apenas para 850 mil clientes da Companhia de Saneamento Ambiental, isso quando a CAEMA for a concessionária de água nesse município. A gente fala aí de outros municípios como Passo do Lumiar e São José de Ribamar, que não são atendidos pela CAEMA, são atendidos por uma concessionária privada, então vai depender dessa concessionária se ela vai conceder esse benefício ou ampliar esse benefício também para os clientes dessa área. Mas para quem é atendido pela CAEMA, essa suspensão no pagamento é de 60 dias, então vale até o dia 23 de maio desse ano. Agora, só terão direito a esse benefício os clientes que consomem por mês cerca de 10 metros cúbicos de água, também aqueles clientes que estão inscritos no CAD Único, que é o cadastro do governo federal para programas sociais, por exemplo, quem é atendido aí ou faz parte do programa Bolsa Família, ou também quem mora em condomínios do Minha Casa Minha Vida da faixa 1, isso para pessoas de baixa renda. Atenção, quem mora nos condomínios do Minha Casa Minha Vida da faixa 1 também vai ter esse benefício da suspensão do pagamento de água por 60 dias. A CAEMA também disponibilizou os telefones, e também o site da CAEMA para qualquer dúvida, para esclarecer dúvidas dos clientes, viu, Adalberto? Então, esse benefício é muito bom, uma notícia muito boa, mas também não é para a população aí acabar aí gastando água demais e fazer com que o vizinho fique sem o abastecimento de água, né, Adalberto? A gente volta ao estúdio com você. Com certeza, aquelas medidas para economizar água continuam valendo, essas aí valem o ano todo, não apenas por 2 meses. Obrigado, Eduardo. No próximo bloco, a Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia medidas diante da pandemia do novo coronavírus. Você vai ver depois do intervalo. E mais, a repercussão do pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro e a determinação do ministro do Supremo que confirmou a autonomia de estados e municípios para criar regras de isolamento e quarentena. São 7h31, voltamos já já. São 7 horas e mais 34 minutos de volta. Bom dia ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. Um abraço aos amigos em Imperatriz acompanhando a nossa programação. De volta para falar de política. Comigo o nosso colunista John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos.
Ô, John, em pronunciamento em rede nacional, o presidente Jair Bolsonaro pediu a volta à normalidade, o fim do confinamento em massa. Disse ainda que os meios de comunicação espalharam pavor quanto ao novo coronavírus. O pronunciamento vem repercutindo, claro, não pode ser diferente, nas redes sociais e também hoje deve ser o assunto do dia no meio político. Vamos assistir um pouquinho? Vamos lá, um trechinho. Voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Não precisa nem comentar, mas claro que o fato vai repercutir no meio político, já está repercutindo desde ontem, né, John? Está repercutindo sim. Primeiro, Adalberto, destacar o seguinte, que depois de uma reunião proveitosa com os governadores do Nordeste, a gente pensou que pronto, acabou, né, essa confusão toda, acabou esse celeuma, vai agora ficar tudo em paz, tranquilo, todo mundo vai trabalhar em conjunto, em harmonia. Depois de acertadamente também voltar atrás em relação àquela medida exatamente. Dos 4 meses, né, que afetaria diretamente os trabalhadores, também foi outra medida que foi tomada, depois recuou, achou que ali ia ficar tudo tranquilo. A gente pensou que as coisas se encaixariam a partir de então. Aí o presidente, ninguém esperava, viu, Adalberto, esse pronunciamento, ninguém nem sabia, apenas o filho dele, Flávio Bolsonaro, Eduardo, foram convidando as pessoas para assistir, a gente pensou que era um pronunciamento que seria algo no sentido de acalmar a população, de acabar com esse clima. Com maior investimento na saúde também, não é? Falar do que ele tem conversado com os governadores. Aí ele vem com esse discurso, o presidente, mais uma vez, que divide o país, né? Primeiro ponto, nós não devemos, independente do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, falar para todos, Adalberto, que estamos acompanhando o Maranhão todo, vamos seguir as recomendações das nossas autoridades do Estado, as autoridades da Organização Mundial de Saúde. E o próprio Ministério. E o próprio Ministério da Saúde. Vamos seguir eles, independente do que o presidente falou, né, que é contrário ao confinamento, né, que é importante voltar às atividades das escolas. Independente disso, vamos deixar isso de lado, não vamos seguir essas orientações, mas vamos seguir as orientações do que determina o próprio ministro da Saúde, o Mandetta, né, e a Organização Mundial de Saúde, que tem feito recomendações para o mundo inteiro, não é só Brasil. Não é um caso de colapso, Adalberto, só no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos seguir as ordens do Ministério da Saúde e da OMS. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu vi ontem também, foi alguns governadores lamentando a atitude do presidente Jair Bolsonaro. Uma fala muito contundente foi a do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele disse assim, olha, presidente, se você não se calar, será seu fim. Então, é melhor ser o fim dele do que o fim da população. Ou seja, ele acha que o presidente Bolsonaro caminha, se continuar assim, alguns governadores têm defendido isso, para o impeachment. Ou seja, ele está dando margem para um afastamento por conta aí dessas declarações estapafúrdias que ele tem feito. Neste sentido, neste ponto específico do Alberto, nós estamos falando da questão do coronavírus, né? Ontem, com esse pronunciamento, o governador Flávio Dino também se pronunciou, nós temos aí a declaração dele. Ele frisa que o presidente Bolsonaro perdeu as condições de governar e que ele continuar a adotar no estado do Maranhão, continuar a adotar aqui no Maranhão, todas as medidas que ele já vem tomando. A gente tem inclusive o tweet Vamos que foi ver o que ele publicado disse. Pelo governador Flávio Dino. Mas é para tranquilizar a população. Vamos colocar aí. Vamos colocar na tela? Para tranquilizar a população, o governador disse que vai, ele está dizendo aí, em respeito à vida dos maranhenses, né? Ele disse que continuará adotando as medidas preventivas
aí de cuidado em face do coronavírus. Ou seja, nenhum decreto aqui do Estado vai ficar claro para as pessoas, porque a gente acabou reproduzindo aqui o discurso do presidente. Mas no Estado do Maranhão, continuam valendo os decretos que até então foram assinados pelo governo do Estado, né? Exatamente, continuam valendo esses decretos. Algumas pessoas mais próximas do presidente, Adalberto, avaliaram, disseram que isso aí foi um discurso impulsionado pela ala ideológica, gabinete do ódio do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, no sentido de estimular aí, né, aquilo que eles chamam de milícia digital do presidente Bolsonaro nas redes sociais, que estava perdendo o combate, né, a gente sabe disso, nas redes sociais. Só que eu acho que a estratégia não foi a melhor, porque pelo contrário, ontem se você observasse as redes sociais, praticamente 70%, 80% eram de críticas ao presidente Jair Bolsonaro, no caso deste pronunciamento. Eu vi até pessoas, Adalberto, que são defensores do presidente, que defendem ele, defendem as medidas econômicas, defendem o governo dele, mas neste pronunciamento eles discordaram, né? Porque coloca a saúde das pessoas em risco, coloca o país em risco. O presidente fala uma série de coisas, disse que a questão da cloroquina, que vai ser adotada, mas não há ainda, o Ministério da Saúde disse que não há ainda um estudo específico que comprova a cura pela cloroquina e que há muitas reações desse medicamento. O presidente colocou mais uma vez isso em pauta. Ele disse... lamentável porque também está faltando esse medicamento para quem precisa, para diversos tratamentos, como lúpus, por exemplo, né? Essa medicação está faltando para essas pessoas porque muita gente correu para as farmácias para comprar o medicamento por conta da questão do coronavírus, sendo que há a necessidade, como é uma pesquisa científica, de toda uma comprovação do próprio registro em relação a isso. Então, quer dizer, há um estudo, mas que as pessoas não façam isso, que não corram para as farmácias para tentar se automedicar. Aliás, essa é a pior alternativa nesse momento. Com certeza. Então, o presidente ainda não há um estudo específico que comprove isso. Mas ele voltou a falar. Falou também que, por ser atleta, ele não pegaria o vírus, né? Não sei que relação ele fez isso, né, com atleta, com pegar o vírus. Foi um pouco meio confuso o procedimento do presidente, né? O certo é que, hoje, Adalberto, o próprio senador Davi Alcolumbre, né, também se pronunciou e disse que nós precisamos de um líder responsável, né? Ele foi bem duro também. Ele que, inclusive, Davi Alcolumbre está sentindo na pele o que é passar por essa situação. Está sentindo na pele o que é passar por isso. Então, para concluir, vamos seguir as recomendações, né, independente do presidente, as recomendações médicas e do OMS, a Organização Mundial da Saúde, e que os governadores estão atentos também, Adalberto, aí, tomando todas as medidas necessárias, inclusive o governador Maranhão, que já disse que vai manter todos os decretos aqui no estado do Maranhão. Agora, em boa hora, John, o Supremo Tribunal Federal, o STF, o senador Everton comemorou a liminar do Supremo que devolve autonomia a estados e municípios. Não poderia ser num momento tão especial quanto agora, e principalmente depois desse pronunciamento de ontem, não? Veio a calhar mesmo, viu, Adalberto, essa decisão do STF, ministro Marco Aurélio Mello, que dá autoridade aos municípios, aos estados. Para fazer as barreiras, o controle. Exatamente, fazer as barreiras, o controle sanitário nos portos, nas rodovias. Importante isso. Como você falou, veio a calhar justamente um dia depois. Coincidentemente, o pronunciamento do presidente da República. Então, os governadores, os prefeitos estão respaldados juridicamente pela justiça do país a tomarem as suas próprias providências, né, no sentido de restrições aqui no Maranhão dos aeroportos, ter feito um excelente trabalho nos aeroportos de São Luís, o controle sanitário de São Luís, Imperatriz, as rodovias do estado do Maranhão, né, também esse controle muito bem feito pelo governo e também, claro, nos portos. Então, é importante isso. E a melhor medida, independente da fala do presidente, a melhor medida ainda, Adalberto, é ficar em casa mesmo. Fica em casa, né? A gente tem visto aí, ontem, um empresário do setor de vendas de lanchonete, né? Ele fez uma fala infeliz, né? Ele disse, não importa se 5 mil pessoas morrerem, não importa, o importante é que a economia, né, não regrida. Ou seja, um empresário acabou dando uma declaração muito infeliz, mas importante sim, mais importante que tudo, são as vidas e as pessoas continuem em casa, independente da fala do presidente. Vale lembrar que quem provocou a justiça, no caso o Supremo Tribunal Federal, foi o PDT. Isso. E o senador Everton se manifestou ontem sobre o assunto dessa liminar do ministro Marco Aurélio. Vamos ver.
Amigos, o PDT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade na medida provisória 926, onde tratava sobre quem deve legislar sobre a interdição de rodovias, aeroportos e portos. O ministro Marco Aurélio do Supremo deferiu parcialmente o pedido do PDT, onde devolve para os estados e municípios, dá as condições para que eles continuem fazendo essa forte atuação contra o Covid-19. O artigo 23 aqui da Constituição é muito claro. É competência comum da União, Estado e município. Lá no inciso 2º, cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, esse artigo todo, 23 da Constituição, é claro. A União, o Estado e os municípios, eles têm competências comuns e nós estamos numa guerra onde todos têm que estar mobilizados e com força para fazer esse enfrentamento. John, a gente muda de assunto e fala agora da sessão remota da Assembleia Legislativa. Na Câmara também aconteceu? Aconteceu nos 2 entes, Adalberto, 2 poderes que realizaram. É um fato histórico para o Maranhão, né? Primeira Assembleia Legislativa do Maranhão, comandada pelo Atelino Neto. Ontem, dos 42 deputados... Nós temos imagens. Dos 42 deputados, 38 conseguiram, Adalberto, né, se conectar. Um bom quórum. Excelente quórum, porque quem acompanha ali a Assembleia, Adalberto, muitas das vezes não chega esse quórum todo, né, presencialmente falando. Mas ontem, alguns não conseguiram conectar por conta de dificuldade de internet no interior, onde eles estavam, né? Mas a maioria presente, 38 deputados, eles ali aprovaram, né, o decreto de calamidade pública enviado pelo Poder Executivo Estadual, aprovaram esse decreto, também aprovaram as medidas, né, ali em relação à sessão remota na Assembleia Legislativa do Maranhão. Entanto, um feito histórico para o Maranhão. Isso dá até tranquilidade. Porque, Adalberto, independente dessa questão da quarentena, assim que surgir, por exemplo, uma pauta emergencial, os deputados já têm a tecnologia necessária para realizar as votações, dá uma certa tranquilidade, porque muitas das vezes o governo do Estado precisa adotar uma medida que é necessária a aprovação da Assembleia Legislativa. Então, dá uma certa tranquilidade para a aprovação. Da mesma forma também, ali na Câmara Municipal, o presidente Osmar também conseguiu ali reunir os vereadores de forma virtual, videoconferência, teleconferência, e lá eles receberam o secretário municipal de saúde, o Lula Filho, né, que deu todas as explicações, sobretudo em relação à vacinação aqui do H1N1. Importante essa medida, a tecnologia auxiliando, né, a democracia. E quem sabe no futuro a gente não vai ter um parlamento aí virtual também. Imagina a economia que nós teremos, por exemplo, né, de recursos públicos, caso uma medida como essa fosse adotada, claro, dentro do sistema de segurança e aprimorando esse sistema que está sendo utilizado hoje. Isso sem falar da participação das pessoas também, o cidadão na sua casa, por exemplo, votando, podendo opinar em relação a vários temas nacionais. E aí, Alberto, inclusive, importante ressaltar, para o Rodrigo Maia ontem, né, presidente da Câmara, ele colocou aí a possibilidade, por exemplo, dos recursos, dos poderes, né, funcionalismo público, parte desses recursos auxiliares no combate ao coronavírus. Também, claro, mexer no próprio salário dos deputados, né, o próprio salário dos senadores, dos políticos também, é importante. Pegar, por exemplo, sacrifício tem que ser de todo mundo. De todo mundo. Já está até em discussão a possibilidade de destinar parte do fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. Ou seja, uma medida importantíssima. Deixa a eleição para se discutir mais na frente. Se for necessário usar esse recurso, que se use. Esse fundo eleitoral de R$2 bilhões e também cortar na própria carne, cortar no salário dos deputados e também dos senadores e dos políticos em geral. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 48 minutos agora. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou ontem um conjunto de medidas para garantir aí a continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, protegendo consumidores e funcionários também das concessionárias em meio a esse cenário de pandemia do novo coronavírus. Nós vamos saber mais agora sobre o assunto com o Eduardo Bueno, que está de volta comigo ao vivo aqui. Eduardo. Pois é, Adalberto, essa medida foi adotada pela ANEEL. Eu queria até abrir um parêntese, agora há pouco passou um telespectador e nos perguntou aqui se as contas de luz, se haveria suspensão no pagamento das contas de luz, assim como foi feito com as contas de água. Gente, mais uma vez reforçando, as contas de luz deverão ser pagas sim. O que vai acontecer e o que foi determinado pela ANEEL foi o seguinte, foi que as concessionárias não poderão fazer o corte das contas atrasadas de energia. Então essa informação é bastante importante
importante para você que está em casa. Então, os consumidores inadimplentes não poderão, então, ter as contas cortadas. Aliás, o fornecimento de energia cortado. Agora, houve também uma mudança, Adalberto, com relação ao envio das contas. A partir de agora, segundo a ANEEL, esse envio das contas vai ter que ser, então, por meio digital e não mais aí por meio de conta física. A impressão das contas, então, também está suspensa. Fica facultativo também para as concessionárias de energia fazer a leitura. Elas podem, inclusive, mudar a forma de fazer leitura, né? Se acontecia sempre no dia 15 ou no dia 20, elas vão poder mudar essa leitura. E se não fizerem, então, a leitura do consumo de energia, vai ser feito um outro tipo de cálculo, que é com base aí na média aritmética, ou seja, vão somar os 12 meses de consumo até agora, esse mês de março, e aí vai ser dividido por 12, então vai ser estabelecido o valor do consumo para os próximos 90 dias. Lembrando que essa medida, viu, Adalberto, vale por 90 dias, mas pode sim ser também prorrogada, viu? Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo Bueno. São 7h50. Na região dos Cocais, mesmo com recomendação para que as pessoas fiquem em casa, muita gente enfrentou fila em uma agência bancária de Caxias e a gente tem as imagens e vai mostrar para você agora. Veja a reportagem. No mundo todo, a determinação das autoridades de saúde é fique em casa. Comportamento que visa evitar a proliferação do coronavírus. Em Caxias, a orientação da Secretaria de Saúde é a mesma. Aqui a gente pede que tudo que você possa evitar de estar se deslocando para igrejas, para supermercados em horários de pique. Então você tem que entender que você tem que ficar longe das outras pessoas. Ainda assim, cenas como esta ainda não foram evitadas, onde se percebe grande aglomeração de pessoas em uma agência bancária. Mesmo que a determinação seja para ficar em casa, muita gente não conseguiu cumprir. Nesta lotérica da cidade, uma grande fila se formou. A grande fila já chegava do lado de fora. Mesmo algumas pessoas tentando manter a distância recomendada de pelo menos 1 metro, era perceptível gente bem pertinho de outras pessoas. Mesmo sabendo como se prevenir e do risco de contaminação ao sair de casa, a explicação de cada um estava na ponta da língua. Praticamente eu estou ficando direto em casa. Até do trabalho eu fui dispensada. Só vou voltar a trabalhar na outra semana. E hoje eu vim aqui pagar um boleto com medo de fechar tudo e meu boleto vencer, né? A gente tá arrumando mal pro total, imagine, juro, né? É uns 12 metros de distância, chegando do caixa, né? Isso aí a gente tem que obedecer às ordens, né? Mais uma vez, é importante frisar, para cuidar da sua saúde e prezar pela sua vida e do próximo, fique em casa. Fique em casa e quando precisar sair, aqueles cuidados, né? Que a gente já tem falado aqui. São 7h52. O avanço do novo coronavírus não está causando só preocupação e medo, não. Diante das dificuldades que idosos e outros grupos de risco estão enfrentando, redes de solidariedade têm oferecido ajuda para fazer compras ou outros serviços. A recomendação é não sair de casa, especialmente para quem faz parte dos grupos de risco, como idosos. Foi pensando neles que Fernanda resolveu adotar uma medida solidária no condomínio em que mora. A ideia é oferecer ajuda para situações do dia a dia, como ir à padaria ou ao supermercado. Ela criou um grupo em um aplicativo de mensagens para reunir vizinhos voluntários. Logo, eles começaram a aparecer. Tendo essa consciência que essas pessoas do grupo de risco não podem sair, né, por conta dessa contaminação que está só crescendo. Então a gente quer melhorar essa curva que está existindo, a gente quer achatar ela. Então, devido a isso, nós estamos fazendo o máximo para poder estar levando a consciência às pessoas. Mas caso seja inevitável sair de casa, além de evitar aglomerações, outras recomendações de prevenção são higienizar embalagens após a entrega, cuidado com roupas e calçados e tomar banho assim que chegar em casa. E higienizar, claro, sempre as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Mesmo assim, Fernanda ainda encontra resistência de algumas pessoas, apesar de o momento ser de conscientização. Eu encontrei um idoso no elevador. Dei a orientação a ele, pedi para ele que ele ficasse em casa,
que eu deixei um papel debaixo da porta dele para ele ver quem que poderia estar ajudando, né, em relação a esses cuidados, e ele só sorriu e entrou. E devido a isso, ninguém pede muito ajuda, porque infelizmente eu acredito que a consciência ainda não está tendo em relação a todas as pessoas. É assim mesmo, né? Cada um no seu tempo, mas que bom que estamos vivendo esses novos tempos, como diz aquela música do Ivan Lins, um novo tempo apesar dos perigos, né? Apesar de tudo, né? Mas que bom que essa rede está sendo formada. São 7h55, você ligado no Bom Dia. Mais de 27 mil internautas acompanharam a live de estreia do projeto Conexão Cultural, uma medida aí adotada para reduzir os efeitos da crise do coronavírus na economia da cultura e entre a classe artística maranhense. No próximo fim de semana, os artistas voltam a se apresentar nesse palco virtual. Desde que se começou a falar da pandemia do novo coronavírus, os espaços públicos têm ficado cada vez mais vazios. O Centro Histórico, por exemplo, palco das principais manifestações culturais, deixou de reunir os artistas. Pelo mundo inteiro, as pessoas têm se comunicado de forma virtual. Por isso, aqui no Maranhão, o governo resolveu levar essas atrações para a internet. Mais de 120 mil internautas acompanharam a primeira live. No palco virtual, a peça que já ganhou o coração dos brasileiros. Pão com Ovo se apresentou nas redes sociais do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura e no perfil oficial do grupo. Olha aí, pai, passa da quarentena toda comendo uma cotó. No mesmo dia, o grupo Argumento também levou o melhor do samba e do pagode. O projeto chama Conexão Cultural, feito para atender a classe dos artistas, uma das mais atingidas com a crise do coronavírus. As atrações desta semana dispensaram cachês. Esse projeto Conexão Cultural ele é muito importante, ele mostra a sensibilidade por parte da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, com a preocupação, é claro que não vai resolver o problema, mas é um paliativo para resolver a sobrevivência de muitos artistas que hoje vivem e sobrevivem exclusivamente da arte. Então, nós do Argumento ficamos sabendo dessa iniciativa do Conexão Cultural através do Twitter do governador. Ele postou que haveria esse fomento à classe artística que ia ficar completamente à mercê com essa paralisação das atividades culturais. Então a gente olhou posteriormente a postagem da Secretaria de Cultura informando da existência desse edital em que os artistas poderiam fazer lives e receberiam por isso. E a gente achou essa iniciativa fantástica. A partir do próximo dia 28, os artistas que vão se apresentar devem passar por um edital. Estão sendo destinados R$300 mil para as atrações que vão se apresentar em 4 horários ao longo do dia. Às 10 da manhã, ao meio-dia, às 5 da tarde e às 9 da noite. 300 artistas devem ser contemplados, além de milhares de pessoas que vão poder acompanhar de casa um pouco da nossa cultura. Com essa crise do coronavírus, essa grande crise sanitária que nós estamos passando, nós tivemos que restringir uma série de eventos, uma série de casas estão fechadas, de bares, e com isso nossos artistas acabaram perdendo o ganha-pão, perdendo aquele local onde eles se apresentam para poder ter o salário que vai garantir o seu sustento da família. É garantir que o artista que perdeu o seu palco por conta dessa crise, ele tem uma oportunidade de se apresentar e aquela pessoa que está em casa tem a oportunidade de continuar tendo contato com a cultura maranhense. Muito legal, muito boa ideia. Todos ganham com isso, né? A roda da economia da cultura continua a girar e as pessoas que estão em casa nesse momento, com tempo ocioso, acabam tendo aí um produto de qualidade, conteúdo aí, né? Para se divertir, para, enfim, para ver passar o tempo aí, para dar uma aliviada. Afinal de contas, a arte é importante em qualquer momento, principalmente no momento como esse que vivemos, não é? Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MATES. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez. A gente aqui, você aí, em casa. Imagens ao vivo para a gente encerrar na Avenida Beira-Mar para inspirar você aí nessa quarta-feira. Vamos lá, o sol já está brilhando na ilha. É a esperança de um novo dia. Vida que segue. Até amanhã.